Saúde a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de poder estar compartilhando a sua lei, os seus mandamentos, a sua instrução, as suas profecias, que é uma luz que resplandece em meio à escuridão e que também nos guia para um caminho de perfeição e de obediência aos seus mandamentos. Nessa oportunidade gostaria de estar compartilhando sobre o Amargedon, a grande batalha, o grande conflito final que culminará na volta do Messias sob as nuvens, envolvendo o povo de Israel, também as nações que serão congregadas contra Jerusalém, como é o propósito do Eterno, que o próprio Deus irá congregá-las, e nesse momento culmina a volta do Messias, vindo sob as nuvens, também o ajuntamento de todos os santos, a qual nós que estivermos vivos na vida de Cristo, nos reuniremos e estaremos com o Senhor nos ares e também descendo com o Senhor sobre o Monte das Oliveiras e Cristo como Messias estabelecendo o seu reino milenar. Nisso nós vamos entender nas profecias, profecia de Joel, de Zacarias, de Sofonias, nas próprias palavras de Cristo em Mateus capítulo 24, também demonstrando o fundamento dos profetas, e vamos observando o que a palavra do Senhor também nos revela no contexto de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39, mencionando também sobre essa grande batalha. Nós vamos ler alguns versos, o contexto é um pouco extenso, mas também dando uma descrição dessa grande batalha, a qual o Messias descerá através da sua vinda poderosa nas nuvens, intervendo e também dando livramento para Israel, para Judá, e também iniciando o estabelecimento do seu reinado milenar após esta grande batalha, a batalha do Amargedon. Aqui em Ezequiel, capítulo 38, inicia a profecia contra Gog, e vamos perceber a descrição desta narração também do capítulo 39, em sequência, que vai estar descrevendo sobre essa profecia, e essa profecia diz respeito à grande batalha do Armagedon. Vamos perceber a descrição que Deus toma o profeta Ezequiel em conexão com o profeta Joel, o profeta Zacarias, para estar revelando sobre esse grande momento, a qual o Messias voltará, aonde também Israel será salvo e aonde o reinado milenar de Cristo será estabelecido sobre a terra. Mas antes disso, como o próprio Cristo mencionou, que antes da sua volta haverá aflição, e nós entendemos a aflição de Jacó, que Jeremias também profetizou, essa grande aflição, essa tribulação no contexto de Israel estará ocorrendo, mesmo que o mundo vai estar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, dando-se em casamento, festejando, disperso, mas nós como justos e entendendo as profecias, saberemos os sinais da volta do Messias, que voltará uma segunda vez se manifestando, como veio na primeira vinda, como servo sofredor, e agora se manifestará uma segunda vez, e como João também em Apocalipse descreveu, que todo olho o verá, até aqueles que os transpassaram, que é o povo, realmente, o povo de Israel, vai estar observando para o Messias, como está em Zacarias, capítulo 12, observando aqueles que os transpassaram, e reconhecerão, e o Espírito de graça será derramado sobre Israel, e eles reconhecerão Jesus como Messias, como Salvador, e irão recebê-lo como Rei. Nessa profecia de Ezequiel, inicia dizendo: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová, o Eterno: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de uma forma bizarra, e congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Put, com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as tuas tropas, a casa de Torgama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe, tu e todas as tuas congregações,
que reuniram a ti, e serve-lhes de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Falando do povo de Israel, que vai habitar de uma forma segura quando o Messias se manifestar. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem, para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Verso 14. Portanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor, o Eterno, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virá, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti aos seus olhos, ó Gog. Verso 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor, o Eterno, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Verso 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E isso está em complemento com a palavra profética de Ezequiel 37, 28, que nos diz: e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Primeiro verso do capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor, o Eterno, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te farei e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão, e te farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estarão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. O Senhor vai fazer uma grande ceia, como está descrito em Apocalipse capítulo 19, verso 17. A grande ceia do Senhor será apresentado para as aves no grande momento que o Amargedon tiver finalizado, e os corpos dos ímpios serão desarraigados, exterminados, e serão entregues nessa grande ceia. Sobre a face do campo cairás, pois eu falei, diz o Eterno. Verso 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Verso 9. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E aqui nós vamos observar que depois Israel purificará a terra e queimará todos os utensílios da guerra, e isso se manterá como um fogo para 7 anos, será consumido. Verso 11. Sucederá naquele dia que darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses,
para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor, o Eterno. Verso 15: e os que passam pela terra irão atravessar, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Verso 21: e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus desde aquele dia em diante, e as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e eu os entregarei nas mãos dos seus adversários, e todos cairão à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor, o Eterno: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguro na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu vos tornar a trazer dentre os povos, e houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado nele aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu fiz em ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor, o Eterno. Essa profecia de Ezequiel está em conexão com o que nós vamos observar em Joel capítulo 3, em Zacarias capítulo 14, o contexto desta grande batalha. E é por isso que os profetas profetizam e declaram que o grande dia poderoso do Senhor será um dia terrível para os ímpios, será um dia de matança, será um dia de sangue, será um dia de grande batalha, mas será um dia de grande redenção. Para Israel que estiver vivo, observando toda essa manifestação de Cristo Messias vindo sobre as nuvens para salvar o povo escolhido, como também para os santos, os justos, que serão ajuntados dos quatro cantos da terra para estar nos ares, encontrando com o Senhor, recepcionando Ele como Rei, recebendo Ele como Messias e também descendo com Ele sobre o Monte das Oliveiras e estabelecendo o seu reino milenar. Aqui nós vamos perceber esta profecia mencionando sobre Gog, mencionando sobre Magog, mencionando sobre Meseque, sobre Tubal, e nós vamos ver uma conexão em Gênesis capítulo 10, verso 2, dentro dos filhos de Noé. Sabemos que os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé, e nós vamos perceber que a descendência de Cã também foi uma descendência pecaminosa, que também deu prosseguimento aos povos de Canaã. Vamos perceber que a descendência de Sem foi a descendência que Deus preservou, o sacerdócio a qual tinha passado pela descendência dos filhos de Sete, chegando a Lameque, chegando a Noé, e também Sem, filho de Noé, deu prosseguimento. E lembrando que foi da descendência de Sem que veio os hebreus, que chegamos a Abrão, chegamos a Tera e chegamos também ao chamado de Abraão, e por isso compreendemos que a descendência de Sem foi preservada. Mas nós vamos perceber em Gênesis capítulo 10, verso 2, que Jafé deu também filhos, teve a sua descendência, e na descendência dos filhos de Jafé nós vamos observar características de nomes, como está descrito aqui na profecia Ezequiel capítulo 38, falando sobre Tubal, falando sobre Magog, e aqui o profeta fala sobre a terra de Magog, sobre o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e nisso nós percebemos também a conexão, que através dessa descendência de Jafé também essas nações
foram desenvolvidas e também no tempo atual também são nações predominantes no mundo moderno, mas nós sabemos que o próprio Eterno irá congregar todas as nações, uma representação de todas as nações. Sabemos que as nações árabes estarão nesse contexto, porque nós percebemos aqui, quando a profecia de Ezequiel fala dos persas, fala dos etíopes, os persas hoje, que na verdade é o próprio Irã, que realmente sempre está ameaçando o povo de Israel, sempre lançando palavras de morte, profetizando e proferindo que irá conquistar Jerusalém realmente, e nós entendemos que os persas é o próprio Irã, na verdade, é a República Islâmica do Irã, realmente estabeleceu esse nome de décadas não muito distante para cá, mas antes era realmente uma monarquia persa que era mantida, e nisso nós entendemos que o Irã é os persas, né? Entendemos também o contexto do Medo-Persa, do reinado Medo-Persa, e foi dessa descendência que veio também esse povo. Também o povo etíope também, e observamos o povo da África, que também desenvolve a parte islâmica, e observamos realmente a resistência que é a ligação árabe, né, islâmica tem contra o povo de Israel. Todos esses povos, e observamos, estarão nesse contexto do Armagedon, estarão contra Jerusalém. Tanto que a profecia diz que Jerusalém, Israel, é como realmente um cálice de tremor dentre as nações. O Senhor irá combinar todas as nações para descer para o vale de Josafá, como nós observamos na profecia de Joel, e ali o Senhor entrará em juízo contra as nações e santificará o seu nome dentre as nações, no meio de Israel, para que todas as nações observem que o Senhor é o Santo de Israel. E aqui nós percebemos que essas tropas irão para os montes de Jerusalém, para Israel, serão realmente congregadas. O próprio Senhor, aqui o profeta fala que o Senhor colocará anzóis, né? O grande Armagedon, Deus entrará em juízo contra essas nações, e nós entendemos que o próprio Messias, Cristo, volta sobre as nuvens e tem uma espada aguda na sua boca para ferir as nações, para entrar em juízo contra as nações. E nisso nós entendemos a profecia de Ezequiel. Aqui nós vamos observar que haverá uma grande matança. Isso está em conexão com o que o Senhor Jesus Cristo disse, que quando Ele voltar, aonde estiver o cadáver, ali estará os abutres. Os ímpios serão levados, como também os ímpios no dilúvio, na época de Noé, foram levados pelas águas, os ímpios também serão levados para o juízo. Apenas o trigo, apenas o justo será preservado e mantido no celeiro, e o celeiro está no campo, e o campo é o mundo que será restaurado para o reino milenário de Cristo. Apenas os justos serão mantidos sobre a terra, mas como o Provérbio capítulo 2 vai referir, e como também Salmo 37 vai mencionar, que o ímpio será desarraigado, retirado, exterminado sobre a terra, e irá para a destruição, irá para a morte. E é por isso que há essa grande ceia do Senhor, porque nós vamos perceber lá em Zacarias capítulo 14, a forma que o Senhor irá ferir as nações, também com uma praga tremenda, quando o Messias voltará para estar descendo sobre o Monte das Oliveiras, para resgatar o povo escolhido, e como também para estabelecer o seu reino milenário. E aqui nós vamos observar, haverá realmente mortes gigantescas, que Israel, o povo de Deus, irá sepultar essas nações por 7 meses. Nós vamos perceber também que os utensílios de guerra serão mantidos para estar fazendo fogo, fornalha, por 7 anos. Nisso nós vamos observar a grande congregação de tropas que irão descer realmente contra Israel, mas o Senhor entrará em juízo e entrará também em redenção para santificar no meio do seu povo, derramar o Espírito de graça para que Israel, que está endurecido, receba a Cristo como Messias, como também a redenção de todas as coisas. Aqui no verso 23 diz: assim o próprio Deus mencionando e dizendo: eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor, o Eterno. Aqui nós vamos observar o zelo, o fogo do Senhor será estabelecido, como também Sofonias profetizou. O Senhor colocará a sua glória, o Senhor derramará o Espírito sobre a casa de Israel, e nisso nós veremos realmente que eles irão se quebrantar,
eles irão se arrepender e eles irão se entregar aos propósitos da vontade do Senhor. Por isso, essa profecia de Ezequiel 38 e 39 está apontando para essa grande batalha, esse próximo sinal. O sinal que nós estamos aguardando é a grande batalha do Armagedon, para irá culminar as nações contra Israel, e será um grande sinal da volta de Cristo sobre as nuvens para estabelecer o seu reino milenar. Por isso nós entendemos, realmente a terra irá tremer, realmente os muros irão se desabar, será um dia de grande batalha, que Cristo virá sobre as nuvens para pelejar e para também estabelecer o seu reino e também santificar dentre as nações o seu povo escolhido, o povo de Israel. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, o Senhor dizendo para toda a tropa do Armagedon, de Gog, de Magog, de Meseque, de Tubal, príncipe desses locais, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, o Senhor dizendo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. O Senhor vai dar uma grande ceia para todas as aves, para saciarem, e é por isso que a palavra profética vai proferir dizendo: vinde comer carne de tribunos, de presidente, de governantes. E nisso nós entendemos que o Armagedon será uma grande ceia para todas as aves, será um grande juízo realmente que o Senhor irá aplicar, mas para os salvos, para o trigo, será preservado e guardado no celeiro. E é nesse momento que o Senhor também apresenta e aparece nas nuvens, que também é o momento do nosso encontro, como o apóstolo Paulo também tratou de uma forma conjunta a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele. No mesmo momento que Cristo se manifesta nas nuvens para todo o olho estar observando e vendo, como João proferiu em Apocalipse capítulo 1, verso 7, também ocorre o arrebatamento, ao soar da última trombeta, como está em Apocalipse capítulo 11, que ao soar dessa sétima e última trombeta, os reinos do mundo serão entregues ao Senhor Cristo Messias, e Ele reinará para tudo sempre. É nesse momento que também é o momento da ressurreição daqueles que dormem no pó da terra, e também a transformação dos vivos, para nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Então nós vamos entendendo a profecia de Ezequiel 38 e 39, apontando realmente para o Armagedon, para a grande batalha. O texto que nós mencionamos sobre os filhos de Jafé, nós vamos observar como a profecia menciona sobre Magog, sobre Tubal, sobre Meseque. Nós vamos perceber que os filhos de Jafé são, em Gênesis capítulo 10, verso 2, Gomer e Magog. Jafé teve um filho pelo nome de Magog, e Madi, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E aqui nós percebemos que da descendência de Jafé, nós vamos observar que veio também a descendência dessas nações que estarão no grande conflito do Armagedon. Uma partícula de todas as nações irão se levantar contra Israel. Os descendentes de Jafé formaram os povos indo-europeus ou arianos, embora não tivessem sobressaído na história antiga, tornaram-se as raças dominantes do mundo moderno. Isso nós entendemos o contexto dos países da Europa, realmente, que são realmente disseminaram do contexto do Império Romano, que decaiu aproximadamente do ano 400, próximo ao 500, que realmente decaiu o Império Romano, mesmo que depois levantou também o Império Romano Bizantino, que se estendeu aproximadamente até o ano de 1400, mas também finalizou o seu tempo. Mas nós sabemos que essas nações que realmente saiu do contexto do Império Romano, hoje são as nações de primeiro mundo, são as nações europeias. E nisso nós entendemos que no contexto, junto com essas tropas dos persas, dos eutípicos, dos árabes realmente, de todas as nações que serão congregadas, nós entendemos também que essa descendência de Jafé, que também diz respeito a Tubal e Meseque e Magog, como está na profecia de Ezequiel 38 e 39, nós saberemos também que essas nações também estarão envolvidas de uma forma geral. O Eterno congregará todas as nações contra Jerusalém. E nisso nós observamos esse verso, é muito esclarecedor aqui em Gênesis capítulo 10, verso 2, fazendo a conexão também com a profecia de Ezequiel capítulo 38, verso 2. E aqui nós vamos observando
a profecia, como diz respeito à palavra profética de que os profetas proferiram. E nisso nós vamos perceber a profecia de Isaías, quando Cristo, o Messias, se manifestar, estabelecer o seu reino milenar, nós vamos perceber que todas as nações irão subir para Jerusalém, para aprender os mandamentos, a lei que o próprio Cristo, o próprio Messias, irá trazer para as nações, irá trazer para Israel. Por isso Isaías aqui no capítulo 2, no verso 2, ele profetiza: e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, o monte Sião, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações, e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que nos concerne, os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E o Messias exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices, e não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A lei sairá de Jerusalém, porque o Messias estará em Sião, estará em Jerusalém. Jerusalém será a capital do reino milenar de Cristo, e nisso nós vamos perceber as palavras proféticas. Falando sobre o grande dia do Senhor, nós vamos perceber aqui em Isaías, capítulo 13, verso 6, Isaías profetiza de uma forma tremenda, como o dia do Senhor será um dia de matança, de juízo, de vingança para os ímpios, mas será uma redenção para aqueles que guardarem a fidelidade da palavra do Senhor. Isaías profetiza dizendo no verso 6, uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos serão debilitarão, e o coração de todos os homens irá desanimar, e assombração irá se apoderar pelas dores e ais, e irão angustiar como a mulher partuente, que realmente está com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será como rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E isso está em cumprimento com a palavra profética de Joel, em capítulo 3, verso 15, como também o que Cristo mencionou em Mateus capítulo 24, sobre o sol se escurecendo e não dando o seu brilho. Por isso, Isaías também está tratando sobre o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é o dia da volta do Messias, é o dia da volta que Cristo irá aparecer sobre as nuvens, é o dia de juízo sobre as nações, é o dia de redenção para Israel, é o dia do ajuntamento, do arrebatamento, que ocorrerá no único momento para nós estarmos junto com o Senhor e reinarmos com eles. E é por isso que o profeta profetiza que o grande dia do Senhor será um dia de assolação, será um dia tremendo, um dia de juízo que nós observamos. E é por isso que nós entendemos que nessa aflição de Jacó, nesta grande tribulação para o povo de Israel, será o momento também da ressurreição. E é por isso que Daniel profetiza, no capítulo 12 do seu livro, no último capítulo, ele diz: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel falando da ressurreição, mas ele vai dizer: os entendidos, pois, resplandecerão, o justo com o corpo glorificado resplandecerão como o firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre
eternamente. E a última palavra do Eterno para Daniel foi: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, dormirás no pó da terra, e estará na tua sorte, mas estará na tua herança nos fins dos dias, como está em Apocalipse capítulo 11, o momento que será entregue o galardão, a ressurreição para o santo e para os profetas. Daniel está dormindo no pó da terra, está aguardando essa ressurreição, como os outros profetas, mas ao soar da sétima e última trombeta, ocorrerá o que Daniel profetizou aqui no verso 2, que muitos do que dormem no sono da morte no pó da terra despertarão, como o próprio Cristo proferiu em João, mencionando, dizendo: não vos maravilheis, porque quando o Filho do Homem vier, muitos do que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Tudo isso irá acontecer no grande dia do Senhor, o grande momento da batalha do Armagedon, o aparecimento do Messias, de Cristo sobre as nuvens, o arrebatamento, a transformação dos vivos, a ressurreição dos que dormem no pó da terra, como também Cristo descendo sobre os montes das oliveiras e estabelecendo o seu reino. Cristo vai aparecer nas nuvens, realmente resplandecendo como rei, vindo para reinar, e descerá sobre a terra para estabelecer o seu reino, como nós vamos entender na profecia de Zacarias. Aqui em Joel capítulo 2, e nisso nós vamos perceber que os profetas vão se complementando. Joel capítulo 2, verso 11, ele vai dizer sobre o grande dia do Senhor, profetizando, dizendo: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem poderá sofrer? E aqui nós percebemos a forma que Joel profetiza, como realmente será um dia poderoso, o grande dia do Senhor, a volta do Senhor. E nisso nós vamos entendendo as profecias que realmente diz respeito. Chegando aqui em Joel capítulo 3, e nós vamos perceber realmente o Senhor expressando a forma através do profeta, o juízo de Deus sobre as nações. Israel será restaurado, como o Senhor irá congregar realmente as nações no vale de Josafá. Em Apocalipse é chamado também de Armagedon. No primeiro verso do capítulo 3, o próprio Deus diz: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações. As tropas de Ezequiel 38 e 39 estão incluídas aqui nas palavras proféticas também de Joel. O próprio Deus irá congregar todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a terra. E isso está em conexão com Zacarias capítulo 14, verso 1, verso 2, e também Sofonias capítulo 3, verso 8. E aqui no verso 14 nós vamos perceber que aquela multidão de de Gog, a qual foi referida realmente por Ezequiel, também Joel vai profetizar dizendo no verso 14: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E aqui nós vemos o cumprimento do que Isaías profetizou, do que o próprio Cristo proferiu e que também Joel anunciou, dizendo: o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e também a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aqui mais uma palavra, que a terra irá tremer, como Ezequiel também profetizou. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, e estranhos não passará mais por ela. Verso 20: mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O Messias reinará eternamente na casa de Davi, em Jerusalém, na casa de Judá. Por isso nós vamos percebendo que as profecias vão se complementando, referindo sobre esse grande conflito,
esse grande juízo sobre as nações, esta grande batalha, a batalha do Armagedon, mas também uma grande redenção para o povo de Israel, como também para todos os santos justos na face da terra que serão reunidos. Aqui em Sofonias, capítulo 3, verso 8, como referimos, vai mencionar dizendo: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E nisso nós entendemos também a palavra do apóstolo Pedro, mencionando que a terra será purificada pelo fogo do próprio Eterno, do próprio Deus. E aqui nós entendemos a profecia, mencionando que toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo, e é o próprio Deus que irá congregar as nações. Aqui no verso 14 diz: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou o teu juízo, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraquece as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar em ti com júbilo. Aqui Sofonias está referindo que o Rei de Israel está no meio do povo escolhido. O Messias estará no meio do povo escolhido. E aqui nós vamos percebendo a palavra profética de Zacarias, no capítulo 14, mostrando que a vinda poderosa de Cristo, do Messias, sobre as nuvens, da mesma forma que em Atos capítulo 1, na sua ascensão, ele ascendeu do Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, e os anjos apareceram e disseram: homens galileus, observando esse Cristo que está subindo, da mesma forma que ele subiu, ele também retornará. Os anjos estavam proferindo para os apóstolos: da mesma forma que o Messias subiu do Monte das Oliveiras, como está descrito em Atos capítulo 1, também da mesma forma ele aparecerá e descerá sobre o Monte das Oliveiras. Cristo aparecerá nas nuvens para salvar Israel da grande batalha, para também dar a ressurreição e o corpo transformado para os vivos na sua vida, mas também logo após descerá sobre o Monte das Oliveiras. A vinda de Cristo é para ele estabelecer o seu reino sobre a terra, e por isso Zacarias menciona aqui no primeiro verso desse capítulo 14, dizendo: eis que vem dia, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, falando de Israel, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Verso 4: e naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis até fugires do terremoto, como nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, e naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metades para o mar oriental e metades delas até o mar ocidental, o estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, e um será o Senhor e um será o seu nome. No verso 12, aqui Zacarias vai se referir à praga que o Senhor vai ferir às nações
o juízo sobre aquelas tropas, as batalhas que estarão ocorrendo no Armagedon, a forma que Deus irá ferir as nações. Verso 12: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todas as nações que irão guerrear contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estará eles de pé e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. E naquele dia acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão ao redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. E nisso nós vamos perceber que o Messias estabelece o seu reino milenário. E no verso 16 nós vamos perceber que os salvos, os santos também irão cumprir a lei, os mandamentos e as festividades que o Eterno determinou, e iremos festejar as festas bíblicas, as festas judaicas, como também Isaías capítulo 66 diz que de sábado a sábado toda a carne virá diante do Senhor para poder servir e adorar o Rei e adorar o Eterno. Aqui no verso 16 diz: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem as festas das cabanas, as festas de tabernáculo. E aqui nós vamos perceber que tudo isso, todas essas palavras proféticas, o próprio Jesus veio confirmar e veio afirmar essas palavras dos profetas. É por isso que em Mateus capítulo 24 ele mencionando aqui no verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vida do Filho do Homem, porque onde estiver o cadáver, assim ajuntará também as águias. E nisso nós entendemos a ceia que Ezequiel profetizou lá no capítulo 38, e nós observamos no capítulo 39, como também em Apocalipse 19, verso 17, o próprio Cristo está mencionando que na sua vida os ímpios serão desarraigados e farão parte da grande ceia de mortes, de cadáveres que serão sepultados por Israel, como referimos em Ezequiel. E aqui Jesus vai dando prosseguimento à palavra profética de Joel: e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Depois da grande batalha, percorrendo a batalha do Armagedon, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É nesse momento que Cristo está vindo após a grande aflição, nessa grande batalha, as nações observando o Messias vindo sobre as nuvens, se lamentando, e é nesse contexto que ele envia os seus anjos com rijo, tocar de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade do céu. E é nesse momento que ocorre o arrebatamento da igreja. É nisso que Mateus também profere aqui no verso 31 do capítulo 25: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. O trono que Jesus irá se assentar é o trono de Davi seu pai, que o anjo Gabriel proferiu para Maria, profetizando em Lucas capítulo 1, verso 31 ao verso 33. O Messias desce ao Monte das Oliveiras para estar estabelecendo o seu reinado e reinar sobre a terra, o reinado do milênio de 1000 anos. E aqui nós vamos caminhando, finalizando, como João também descreve essa grande batalha, e mencionando porque são um espírito de demônios, no verso 14, no capítulo 16, verso 14 de Apocalipse, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E aqui nós vamos observando também, referindo no capítulo 19, sobre a vinda poderosa de Cristo, a fiel testemunha verdadeira, vindo sobre as nuvens, a palavra de Deus. E nisso nós observamos aqui no verso 17, dizendo: e vi um anjo que estava no sol,
e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, à batalha do Armagedom, para que comais a carne dos reis, a carne de tribunos, a carne de fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. É nesse momento que Cristo volta sobre as nuvens, porque João vai proferir aqui no verso 11, dizendo: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, é o próprio Messias, o próprio Cristo, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-se o exército que do céu, em cavalos brancos e vestido linho fino e branco e puro. Os anjos retornando, como Enoque também, o sétimo depois de Adão, profetizou, e que Judas também descreveu na sua carta, epístola geral, que Enoque profetizou sobre o Messias retornando e os santos voltando com ele. E seguiam os exércitos sobre o céu em cavalos brancos que vestiam de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Messias, está retornando. O próximo sinal que nós vamos observar dentro do nosso tempo ocorrendo é essa grande batalha, esse grande ajuntamento, é a aflição de Jacó, é a aflição de Israel. O mundo vai estar desperto, vai estar festejando, não vai estar ligado a esse sinal, mas nós devemos entender pelas profecias de Ezequiel 38, 39, Joel capítulo 3, Zacarias capítulo 14, Sofonias capítulo 3, as palavras de Jesus, que o próprio Cristo veio confirmar as palavras do profeta, que esta grande batalha irá culminar na volta do Messias, e também ele descendo sobre os montes das oliveiras para estabelecer o seu reino sobre a terra. Por isso, a nossa redenção se aproxima, a restauração de Israel se aproxima, e nós devemos guardar o nosso fundamento nas palavras dos profetas, dos apóstolos, tendo Cristo como a pedra angular sobre o Rei que nós iremos recepcionar, e que nós venhamos poder dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos aguardar, esperando a vinda do Senhor de uma forma visível, poderosa, todo olho o verá, de uma forma realmente poderosa, que todas as nações observará, e nós seremos ajuntados para estar no reino como reis e sacerdotes, e nós reinaremos com Cristo sobre a terra e para sempre. A santa cidade descerá ao findar do milênio sobre a nova terra, e nós estaremos para sempre com o Senhor. E é por isso que Deus proferiu através de Ezequiel no capítulo 37 que ele colocará o tabernáculo dele no meio do seu povo, o povo de Israel. E lá em Apocalipse, João vai ouvir a voz daquele que falava com ele, dizendo que a nova Jerusalém é esse tabernáculo a qual o Senhor o colocará no meio do seu povo, e ele habitará com os homens para sempre. Por isso, vamos guardar as profecias, as palavras proféticas, as palavras do Messias, e esperando esse grande momento da vinda poderosa do Senhor sobre as nuvens, ao nosso encontrar com ele, e de nós descermos sobre a terra e reinarmos juntamente com ele sobre as nações. Que o Eterno nos abençoe, guarde a sua vida, preserve nessa confiança, nessa esperança, e que o Senhor possa nos guiar, nos abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Que o Eterno te abençoe, guarda esta palavra profética no teu coração, sabendo que o tempo está próximo, o Messias está retornando, o reino sobre a terra está se aproximando. Que Deus te abençoe, em o nome do Eterno. Amém.